Então a fruta pode ser um inimigo da sua saúde se você não saber usá-la da forma apropriada. A fruta, ela tem uma substância, o açúcar dela é chamado frutose. Essa frutose ela é metabolizada exclusivamente a nível do fígado. Então como que funciona? Quando você come uma fruta, ela é digerida no seu aparelho digestivo, no estômago, intestino, ela é absorvida no intestino, cai na corrente sanguínea e a frutose vai direto para o fígado. Então essa é uma diferença desse tipo de açúcar, que é a frutose, que ela é metabolizada exclusivamente a nível do fígado. O fígado vai manipular ele e, e essa manipulação do fígado, esse metabolismo do fígado vai produzir uma substância chamada ácido úrico. Então esse ácido úrico elevado inibe outras substâncias, que é chamado óxido nítrico. Esse óxido nítrico é responsável de produzir vasodilatação e controla a pressão arterial. Então, o que acontece? Se você tem consumo excessivo de frutose, o seu fígado vai produzir grande quantidade de ácido úrico e esse ácido úrico inibe o óxido nítrico. Então, o óxido nítrico não vai ter essa ação de vasodilatação e os vasos sanguíneos vai contrair, fazendo elevar a pressão arterial. Então, esse é o motivo pelo qual a fruta ela é inimiga em excesso para as pessoas que têm hipertensão arterial. Se você tem pressão alta, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, se encaixa ali naqueles fatores relacionados à síndrome metabólica, que é pressão alta, diabetes, aumento da circunferência abdominal, alterações do colesterol, né? Então, se você se encaixa nesse quadro de síndrome metabólica, você vai estar agravando o seu quadro clínico e aumentando o seu risco cardiovascular e também prejudicando o controle da sua pressão. Você vai ter dificuldade para controlar a sua pressão arterial, controlar a sua diabetes e vai ter aumento do risco cardiovascular. Portanto, você precisa saber utilizar a frutose. Os riscos principais estão nos xaropes de frutose, nos sucos adocicados com frutose, refrigerante. Esses são verdadeiramente um veneno para quem quer saúde de verdade. Os sucos que tem frutas batida, triturada, essa frutose é consumida em excesso, ela faz também pico de glicose, né? Pico de insulina no seu sangue, quando você consome ela líquida. Ingerir a fruta integral, ela é menos danosa para o seu corpo, mas você tem que ficar atento a alguns detalhes. Uma banana média, por exemplo, ela tem 4,5 gramas de frutose por unidade, né? Numa banana média. Então, assim, você vê que é pouca quantidade, né? A literatura fala que se você consumir aproximadamente 50 gramas ou mais de frutose, você já aumenta o risco de ter elevação do ácido úrico e interferência na sua saúde, podendo ocasionar gota e também prejudicando o controle da pressão arterial ou desenvolvendo pressão arterial, pelo aquele mecanismo que eu acabei de falar, de você estar produzindo ácido úrico, o ácido úrico inibe o óxido nítrico e o óxido nítrico, que tem função de vasodilatação, diminuído, você vai fazer vasoconstrição dos seus vasos sanguíneos e sobe a pressão. Então, por esse mecanismo, você tem que controlar a ingesta de frutose. Então, talvez uma banana no seu dia não vai ter tanto prejuízo, né? Uma manga inteira, uma unidade de uma manga média, por exemplo, ela pode chegar a ter de 20 a 30 gramas de frutose. Então, facilmente eu vejo pessoas que consomem 2 mangas dessa ou até mais em um dia. Então, a pessoa que come 2 frutas dessa, 2 mangas dessa aqui, por exemplo, já ultrapassa aquele nível seguro de frutose, que é 50 gramas diária. Então, essa pessoa que consumiu 50 gramas de frutose já tem alteração no ácido úrico, pode ter problemas de gota e também pode ter interferência no controle da pressão arterial. Vamos ficar atento. Se a pessoa tem diabetes, já é hipertensa, já tem algum problema metabólico, isso aqui, essa quantidade seria bastante prejudicial para a sua saúde e para o controle da sua doença. O morango, por exemplo, ele tem em 100 gramas, que é mais ou menos 8 unidades de morango,
você vai ter aproximadamente 2,4 gramas de frutose. Então, para você ver, é bem baixa a quantidade de frutose nessa fruta aqui, que é uma das que eu indico para vocês. Sempre falo que sou a favor das frutas mais específicas como morango, mirtilo, abacate e coco. O abacate, por exemplo, em 100 gramas, ele tem apenas 0,1 gramas de frutose, ou seja, quase nula, quase nem tem frutose no abacate. Ele é mais gordura, então é uma fruta que é excelente para a nossa saúde. O coco fresco, por exemplo, aquela parte branca, a polpa do coco, ele em 100 gramas, por exemplo, tem 0,6 gramas de frutose, também muito baixa em frutose. Então, fica atento, morango, abacate, coco, mirtilo são baixas em frutose, são frutas que eu aprovo ali para você estar consumindo com mais segurança. A melancia em aproximadamente 200 gramas, que seria ali talvez uma fatia média, ele tem aproximadamente 6,8 gramas de frutose. Então, em um dia aí você poderia estar ingerindo uma ou duas fatias média de melancia sem tanto impacto na sua saúde. Então, das frutas que eu falei aqui, por exemplo, a manga, ela é uma fruta que tem grande quantidade de frutose, tem que ficar muito atenta para as pessoas, principalmente que já têm problema de saúde, comer em pouca quantidade, porções pequenas. Se você está com a saúde em dia, faz exercício físico, está no seu peso ideal, não tem nenhum problema de saúde prévio, talvez você poderia comer uma porção de uma ou uma manga e meia. Eu sugiro que seja sempre uma menor quantidade possível de carboidratos. Dentro dos carboidratos entra tudo. Entra carboidratos, qualquer tipo de carboidratos, e também entra a frutose, né, que é um tipo de carboidrato. Então você tem que ter cuidado, porque níveis de 50 gramas, a partir de 50 gramas de frutose diário, já tem risco de aumento do ácido úrico e interferência no controle da pressão arterial. Se você chega a níveis de 100 gramas de frutose no dia, você já vai, além de estar interferindo no seu ácido úrico, podendo levar a gota, interferindo na pressão arterial, levando a hipertensão arterial ou piorando o controle da sua pressão arterial, também vai levar você a obesidade, hiperinsulinemia, síndrome metabólica e aumento considerável no seu risco cardiovascular. Se você consome fruta em excesso, acha que a fruta ela é totalmente benigna e não tem nenhum problema você comer em grande quantidade, você precisa prestar atenção no que eu falei aqui nesse vídeo. Se você conhece alguma pessoa que gosta de fruta, come come em grande quantidade frutas e não sabe dessas informações, compartilhe com essa pessoa esse vídeo, comece a me seguir, ativa o modo saúde e fortaleza e vamos junto para aprender sobre saúde de verdade. Então a dica é: prefira frutas inteiras, de preferência aquelas frutas com menos teor de frutose, como eu já falei, morango, coco, abacate, melancia, banana. Tenha cuidado com frutas muito açucaradas, como por exemplo o exemplo que eu dei ali, a manga, tá certo? E evite suco de fruta, vitaminas, bebidas adoçadas à base de xarope de frutose, como por exemplo suco de caixinha e refrigerante. Um cacho pequeno de uva, por exemplo, chega a ter 20 gramas de frutose. A gente facilmente come 2 a 3 cachos daquele pequeno, daquelas uvas bem docinha, então você vai estar comendo ali 40, 60 gramas de frutose facilmente em um dia. Então tem que ficar atento que essas frutas mais açucaradas, concentradas em doce, você extrapola rapidamente o nível de frutose permitido no seu dia e você vai estar prejudicando a sua saúde. Fique atento com essas frutas.